Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muitos, numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: Profetize para estes ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vocês o espírito, e vocês viverão. Porém, tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles cobriram de pele. Mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: Profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao espírito: Assim diz o Senhor Deus: Venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim, e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: Você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e os ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tirarei os filhos de Israel do meio das nações, para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão dos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela.
eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Isaías capítulo 60. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Levante os olhos ao redor e veja, todos se reúnem e vêm até você. Os seus filhos chegam de longe e as suas filhas são trazidas nos braços. Ao ver isso, você ficará radiante de alegria. O seu coração baterá forte e se dilatará de júbilo, porque você receberá a abundância do mar e as riquezas das nações serão trazidas a você. O seu território ficará coberto por uma multidão de camelos. Os dromedários de Midian e de Efá, todos virão de Sebá, trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de você. Os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos ao serem oferecidos sobre o meu altar, e eu tornarei mais glorioso o templo da minha glória. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas voltando ao pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. À frente virão os navios de Tarsis para trazerem de longe os seus filhos, ó Jerusalém, e com eles a prata e o ouro para a santificação do nome do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque ele revestiu você de glória. Estrangeiros edificarão as suas muralhas, e os seus reis a servirão, porque no meu furor eu o castiguei, mas na minha graça tive compaixão de você. Os seus portões estarão sempre abertos. Não serão fechados nem de dia nem de noite, para que lhe sejam trazidas as riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Porque a nação e o reino que não o servirem perecerão. Sim, essas nações serão totalmente arrasadas. A glória do Líbano virá a você, o cipreste, o almeiro e o bucho conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário, e farei glorioso o lugar e que descansam os meus pés. Também virão e se inclinarão os filhos dos que o oprimiram. Todos os que a desprezaram se prostrarão até as plantas dos seus pés e a chamarão cidade do Senhor, a Sião do Santo de Israel. Você era uma cidade abandonada e odiada, um lugar onde não passava ninguém, mas eu farei de você uma glória eterna, uma alegria de geração em geração. Você mamará o leite das nações e se alimentará ao peito dos reis. E saberá que eu sou o Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, o poderoso de Jacó.
Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, eu lhe trarei prata. Em vez de madeira, bronze. E em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor e com que a justiça seja o seu opressor. Nunca mais se ouvirá falar de violência na sua terra, nem de ruína ou destruição em seu território, mas às suas muralhas você chamará salvação e aos seus portões louvor. Nunca mais o sol será a sua luz durante o dia, e o resplendor da lua nunca mais a iluminará, pois o Senhor será a sua luz perpétua, e o seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua nunca minguará, porque o Senhor será a sua luz perpétua, e os dias de seu luto chegarão ao fim. Todos os do seu povo serão justos, e para sempre herdarão a terra. Serão renovos que eu plantei, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que, no tempo certo, isso logo se cumpra. Lucas, capítulo 2, dos versículos 1 ao 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia, naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E, de repente, apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Curta, comente e compartilhe.